Então, pessoal, não, aí. Começou? Começou. Então, vou começar aí com uma oração. Pedir aí pro Lírio que tá orando. Beleza. Senhor eterno Pai, graças a Deus por esse dia, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui, ó Deus, reunidos para aprender mais de Ti, ó Pai. Entregamos a vida do Gabriel nas Tuas mãos, usa-o, Pai. Continua a instruí-lo, ó Deus, continua a assombar a sua vida. Ó Deus, e obrigado pela vida dele, por ele ser bênção, Deus, nas nossas vidas aqui, ó Deus. É isso que eu te oro, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco. Amém. Amém. Pessoal, só uma pergunta. Tá algum Amém. chiado aí? Porque eu tô com o ventilador ligado aqui, eu tô no quarto da minha Não, irmã. tá tranquilão, tá tranquilão. Tá tranquilo? Então, de boa. Então, a gente vai falar sobre o nono mandamento, mentiras, intrigas e mexericos. Eu tô dando uma olhada aqui pro lado, porque meu notebook tá aqui. Eu tô gravando pelo celular pra a imagem ficar melhor, né? Que a do notebook é bem ruinzinho. Tranquilo. Então, vamos lá. Tá em Êxodo 20:16. A gente não vai abrir Êxodo 20:16, pelo amor de Deus, né? Pô, todo mundo sabe que tá lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E só que o problema, o grande ponto é que esse mandamento ele é generalizado, entende? Ele vai incluir a proibição de mentiras, intrigas e mexericos. Mexerico nada mais é que uma fofoca, né? Que acaba ocorrendo bastante aí, não só em algumas igrejas, mas tudo quanto é lugar. Mas vamos começar pela mentira. Gênesis 3:4 vai dizer que o diabo é o pai da mentira, né? Desde o princípio lá, que ele vai enganar Eva e depois Adão. E eu sempre brinco que eu sempre suspeitei da Eva, né? Provavelmente ela deve ter jogado um charme ali para convencer Adão ali a comer o fruto. Logicamente é uma piadinha, mas acredito que tenha feito um pouco de sentido lá. E João 8:44, que o diabo é enganoso, pai da mentira. 1 João 5:19, quem puder abrir. E ler, né, também. Pode repetir, Gabriel, por favor. 1 João 5:19. Capítulo 5, versículo 19. Ó, achei aqui, eu vou ler. Sabemos que somos de Deus e o que é do mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Exatamente. Pô, até aí, né? A gente, sei lá, pode cair numa mentira aí. Assim como Adão e Eva. Chega ali, né? Oferece um fruto. O que a revista vai dizer que são os frutos do maligno, frutos ofertados do maligno. E Deus, sendo o pai da verdade, né, não concordaria com isso, tanto que ele tinha falado, pô, só daquela árvore aí não é para comer. E é isso. o Marcos, não, desculpa aí te cortar, só para fazer um adendo interessante, você falou da lição, e a lição ela fala até de um dia, né, que foi criado para isso, o dia sim. 1º de abril. E o que acontece? Não, pode seguir. Não. Manda aí. Você vê, foi criado um dia para isso, né? E você vê quantas vezes a gente já brincou com esse negócio do dia 1º de abril. Você vê a sutileza, né? Depois você pode até falar da história, porque foi criado esse dia, mas assim, você vê a sutileza, né, do diabo, como a palavra de Deus diz, né, o pai da mentira, a lição frisa muito isso, sobre o pai da mentira, e você vê como é uma questão, às vezes, de sutileza, né? Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, a sutileza do diabo em relação à mentira.
Então, você vê como a mentira ela vem de uma coisa bem inofensiva e bem sutil. E o mundo ele usa uma justificativa para poder usar da mentira, né? Então, existe assim uma mentira santa, né? Uma mentira que ela é necessária para que algo seja feito e não seja destruído, né? Eu acredito que você vai entrar também nesse ponto, mas é interessante como o mundo tem colocado isso, né? Dando ênfase a isso e como é perigoso. Sim, sim. Só falar aqui, o dia 1º de abril, o que acontece? Em 1564, o rei da França, ele chegou e falou, ano novo não vai ser mais dia 1º de abril, vai ser agora dia 1º de janeiro. E aí, porque teve aquela adoção do calendário gregoriano e tal, e aí o ano novo passava a ser dia 1º de janeiro. Só que alguns franceses ficavam zoando, né? Mandando presente pro cara, pro rei lá, como se ficavam mandando esses presentes no dia 1º de abril, só para zoar essa alteração que ele fez, já que foi adotado o calendário gregoriano, que é o que a gente adota até hoje. Tá ali na revista ali, como é que é o ponto? Exatamente. Curiosidades. Franceses zoeira, né? Aí mandava presente falso lá pro rei, só para brincadeira, né? Como o dia da mentira. Mandava os convites lá que não existiam, né, para festa. Isso aí. Tudo fictício, tudo fake news. Tudo fake news. Vamos seguindo aqui, né? Efésios 4, 25. Eu vou ler aqui. O que eu fiz? Eu já abri tudo aqui no meu computador. Se vocês quiserem, eu já vou lendo. Que a gente acaba poupando um pouquinho de tempo. Manda aí. Vamos lá. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, às vezes a gente tem que falar a verdade com o nosso irmão, né? Por mais que ele não vá concordar. Não quer dizer que a gente vai, usando um termo que a gente usa muito hoje, mandar real assim do nada, né? Quando tu vê que o cara tá um pouquinho, a moça às vezes tá um pouquinho cheinha, tu chega, tem que emagrecer, pô. Não é isso. É chegar ali com as cautelas, pô. Alertar, né, pô. Tem que melhorar a saúde e tal. Então, E até no meio espiritual. Pode falar, eu tenho essa dúvida. Nada de ser super sincero, né? Não, então, eu tenho essa dúvida. Eu gostei de fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Então, nesse caso, porque o Gabriel, isso a Bianca e o Gabriel Lírio também podem me ajudar, o Marques aí principalmente, me ajudar nessa dúvida. Por exemplo, o Gabriel mesmo frisou agora essa questão de nós sermos transparentes, né? Usar de verdade. E claro que se a gente tiver que falar a verdade para alguém, a gente usar de uma forma amorosa, né? De se falar, não ser uma pessoa grosseira, direta, né? Igual tinha aquele quadro lá na Globo, né? O Super Sincero. É muito legal, cara. Eu gostava, tinha uma música do Lu Santos, né? Eu sou sincero, baby, eu sou sincero. Então tinha uma música e tinha um quadro, o cara era super sincero. E era engraçado, porque o camarada falava, né? Ele jogava na lata mesmo, e o que estava na telha, ele falava, independente do que fosse. A gente achava engraçado, porque eram coisas que a gente às vezes queria falar e não tinha nem coragem de falar, e a gente não falava ou usava outras palavras. A minha dúvida é o seguinte: se você tem algo para falar para alguém e você não consegue, né, palavras assim, você não tem coragem, palavras amorosas, né, uma maneira de se falar. Quando você não fala, você está mentindo ou não? Ou é melhor não falar do que mentir? O que vocês acham? O que vocês pensam? Desculpa, mas surgiu essa dúvida minha aqui. Acho que existe duas diferenças, né? Uma coisa é você falar e mentir, outra coisa é você não falar e omitir. Eu, particularmente, dependendo da situação, né? Muito mais confortável você omitir, ficar na sua, né? Não falar nada para não correr risco de acabar sendo, às vezes, inconveniente. Mas achei importante frisar, né? Essa diferença entre omitir e mentir.
Ó, sei lá, tipo assim, ó, eu não tenho muita facilidade para falar, assim, se eu precisar falar uma verdade, assim, para alguém, eu não tenho muita facilidade, vai depender muito do caso, da situação, de chegar e falar diretamente com a pessoa. Mas se caso eu precisar falar aquilo e eu não conseguir falar olhando nos olhos da pessoa, pelo menos eu mando uma mensagem, que eu consigo até me expressar melhor. Mas se eu vejo que, cara, tem que ser falado, aí eu falo. Eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, com a Bianca, cara, de falar a verdade, pô. Falar a verdade, assim, no âmbito de precisar falar a verdade pra pessoa. A não ser que seja amigo, sabe? Então, eu tenho dificuldade também, assim, principalmente assim, porque eu sempre penso, por exemplo, a pessoa lá, eu vou dar uns exemplos assim. Pô, tem uns camaradas lá no CrossFit, isso é uma coisa que eu tenho que, né? Deus tem que trabalhar no meu coração, tem que melhorar. Mas assim, tem uns camaradas assim, pô, bananadinha pra caramba, fraco, os caras fracos assim. E os camaradas ficam lá e tal. E aí você, pô, para incentivar os caras, pô, caramba, tu tá bem e tal. Mas você sabe que o cara pode render mais, né? Só que às vezes, hoje até a Letícia me freia nesse sentido, porque às vezes eu exagero, né, demais, falo assim e tal, para dar um incentivo à pessoa, né, para dar aquele incentivo. Mas às vezes a pessoa ali olha para minha cara assim e ela fala assim: caramba, o cara sabe que tu tá mentindo, porque o cara não é isso tudo, né? Então a gente fica preocupado. Então eu sempre fico nessa dúvida. Então às vezes é melhor a gente não falar nada, né? Ficar na nossa em relação às vezes a algum comentário, alguma coisa, porque geralmente às vezes a pessoa vem te perguntar. E quando ela te pergunta, você tem que responder alguma coisa. E aí vem a questão da sabedoria de você usar uma palavra mais, né, amorosa, mais tranquila para se falar. Mas a Bíblia ela frisa muito bem essa questão da mentira. Então, se alguém te perguntar alguma coisa dentro do seu coração e você quer falar alguma coisa, mas você é levado a falar outra coisa, isso é perigoso, porque você acaba sendo levado. Então, o perigo é isso, é quando você é colocado em xeque numa situação e ao qual você precisa falar a verdade. Eu vou dar um exemplo, no trabalho, né? Graças a Deus, assim, difícil eu passar por isso, porque eu não atendo telefone lá no meu trabalho. Mas quantas das vezes eu já vi situações ao qual você atende o telefone e teu chefe fala, ó, diz que eu não tô. E aí? Aí o cara tá lá na sala e tu vai dizer assim, não, eu conheço um rapaz, né, muitos anos atrás, nem era cristão, mas eu fiquei sabendo dessa história dele, Pedrinho, que o chefe dele falava para ele dizer que não estava e ele dizia que estava. Ele não mentia, não. Ele dizia, então ele falava, então não pede para eu atender o telefone, porque eu não vou mentir. Então, assim, mas ele tinha, né, autoridade para falar isso assim, né? Mas é difícil. Então, numa situação como essa, como lidar? O que fazer? Porque às vezes a gente é levado e, sem querer, a gente acaba cometendo um ilícito, né? Acaba pecando. Como a gente fala, aquela mentirinha, né? Você fala para poder se safar de uma situação, para não magoar uma pessoa, ou às vezes não encontrou a palavra ou coragem para falar. E aí? Como que a gente tem que fazer num momento desse? Eu lembro que quando eu estudava, eu já cheguei, eu tirava nota baixa e às vezes precisava da assinatura do pai e da mãe, né? Então, para evitar de minha mãe ver, eu pegava umas outras assinaturas das notas boas e assinava por cima. Misericórdia, mano. Eu tava lembrando assim, mas são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que a gente vê que realmente Deus limpou, né? Pô, pelo menos eu dava sorte, que geralmente quando pediam para assinar eu tinha que tirar nota alta. Nunca aconteceu de eu tirar nota baixa e pedirem para assinar. Que isso, muito inteligente. Não, eu dava sorte, mano. Pô, tava ali, tava na espreita. Esse professor é mais cri-cri, melhor me esforçar aqui. Não quero ficar recebendo buzinada no ouvido, não. Pô, mas vou inverter a pergunta do Everaldo. Vocês gostam de receber, assim, alguém mandando a real para vocês ou prefere, vamos dizer assim, ser iludido? Sei lá, alguém chega e fala, pô, tu tá bem, não sei o quê, tá fazendo trabalho direito, mas sabe que não tá, ou sei lá, pô, a nota foi boa, tipo, a nota não foi boa, ou
sei lá, o Everaldo tá indo crossfit, aí o cara fala, pô, Everaldo, tá Pô, com tá um um monstro. shape da hora. Tá um monstro, meu irmão. Fala, tá um monstro, né? Mas o cara tá fraquinho. Exatamente. Mas o que vocês preferem? Alguém que mande a real ou alguém que minta para tentar agradar? Ó, vou falar primeiro, depois Gabriel e Bianca falam aí também. Eu, por ser um cara muito direto, né? Eu, desde garoto, a vida foi muito real comigo. Eu nunca vivi mundo de faz de conta e fantasia. Pra você ter ideia, quando eu era garoto, eu não sabia nem que era Disney. Não sabia, não tinha nem fantasiava essas coisas. Porque eu tive uma infância muito pobre, né? Então a vida foi muito direta, muito real. E hoje esse reflexo dessa direção, assim, né? dessa vida direta, é o que eu tenho para minha vida e é o que eu trago hoje para minha família, né? Não que a gente hoje passe as necessidades que a gente passou antes, mas a gente nunca se esquece do nosso passado, daquilo que a gente passou. Então a gente lembra para valorizar. Então a vida ela foi muito direta. Então eu prefiro a pessoa ganha comigo, ganha mesmo, se ela for direta, mesmo que eu esteja errado, eu não tenho medo de receber críticas. Eu sou esse cara. No meu trabalho é assim. A gente tem uma avaliação, todo servidor público lá tem uma avaliação anual. E antigamente, né, um tempo atrás, essa avaliação, o próprio funcionário ele ia lá e preenchia. Uma cultura que tinha no serviço público. Entrou um chefe novo, há 3 anos atrás, e ele preencheu essa avaliação. E a nota máxima é 40. E na sessão lá nossa, são mais de 60 funcionários, ninguém recebeu a nota 40 no ano passado. Pô, o pessoal ficou revoltado. E se você não concordar com a nota, você tem direito de discordar e abrir um processo para fazer uma cariação, você, seu chefe e o diretor lá do RH, para você questionar, porque você não tirou a nota máxima. Cara, e aí interessante que ano passado, além dessa avaliação, ela era manual, ela passou para o sistema, e o chefe que fez, e você fazia uma autoavaliação também. Então, as mesmas perguntas que o chefe respondia, você também respondia se autoavaliando. E eu, quando me autoavaliei, eu não me dei a nota máxima, 40. Eu lembrei disso E eu não recebi a nota máxima também, 40. Então, eu falei, poxa, lá na minha sessão que ficou aquele burburinho, eu falei, gente, nem eu me dei a nota máxima. Não que eu não mereça, mas a gente sempre tem algo a melhorar, então a gente não pode ser hipócrita. Então eu não me dei a nota máxima. Mas o pessoal lá ficou revoltado. Então eu não tenho medo de receber críticas. Então esse ano teve uma avaliação novamente e eu recebi uma nota maior do que a do ano passado, não a máxima ainda, mas recebi a nota maior do que a do ano passado, porque eu procurei melhorar naqueles pontos que ele me deu uma nota mais baixa. Então, eu não tenho preocupação com isso, eu não tenho esse milindre, eu não tenho medo de receber crítica, não tenho, porque eu acho que a gente sempre tem que estar pronto a melhorar. E aqui o ser humano que ele não está preparado a receber críticas, ele não é maduro o suficiente para entender que ele precisa crescer e precisa amadurecer. Ninguém está 100% pronto, todo mundo tem que crescer e tem que amadurecer. Então, eu acho que se a gente criar essa relação direta, a gente vai ajudar o nosso irmão a não ter que usar palavrinhas assim mágicas para poder falar com a gente, que seja direto. Esse é o meu pensamento, né? Então, eu também sigo essa linha aí. Para mim, a pessoa tem que ser sempre direta, né? O básico de tudo é sinceridade. É claro, com ordem e decência, mas para mim, fala mesmo, porque a gente também tem que ser humilde e saber que a gente não é perfeito, né? A gente tem que ser humilde e entender que um outro ponto de, um outro ponto de vista pode ser bom pra gente e a gente abrir também nosso leque de pensamento, melhorar em outros aspectos. Eu também prefiro que me fale, sabe? Eu não, às vezes é ruim, né? A gente receber alguma crítica, por mais que seja construtiva, às vezes a gente não é legal algumas coisas que a gente ouve, mas é pro nosso bem, né?
Assim como a gente falar também para o outro, a gente, por mais que seja difícil também às vezes, vai ajudar, né? Então, falar a verdade às vezes ajuda, né, a gente, tanto na construção do nosso caráter, quanto do caráter do outro também. Pô, exatamente. Pô, Everaldo, tocou num ponto muito interessante, que foi... você fez autoavaliação, então provavelmente você tem que ser sincero consigo mesmo, né? E eu acho muito engraçado, porque hoje em dia tem muito isso. As pessoas, tipo, elas mentem para outras pessoas e meio que tentam acreditar nas mentiras que elas contaram. Sei lá, vamos supor assim, o cara, ele tem que perder peso, sei lá, tá com 130 quilos. Aí, não, eu tô bem assim. Ah, cara, eu penso isso, pô, você pode falar da boca para fora, mas quando tiver você sozinho, tiver que amarrar um tênis e não conseguir, como é que o cara pode falar que tá bom isso, cara? Como é que pode estar bom se não consegue amarrar o tênis? Pô, a pessoa meio que mentiu para outra pessoa e tentou acreditar naquilo, sabe? Uma coisa que não faz sentido. Pô, o próprio Thiago fala pra gente nos autoavaliarmos, né, cara? A gente tem que ser sincero com nós mesmos. Fala sobre o mexerico agora, que é o fofoqueiro. Só vou pegar uma parte que estava aqui na revista. O fofoqueiro, em via de regra, leva uma mensagem a outra pessoa já com uma intenção maldosa, com o intuito de prejudicar. Ou seja, o mexeriqueiro, a principal intenção dele é prejudicar a outra pessoa. Já, não é tipo a gente faz um comentário, tipo, a gente falou com semana passada, a gente tinha feito semana passada não, semana retrasada a gente tinha feito um comentário, pô, o Verão tá passando mal. Pô, isso não é fofoca, pô. É um simples comentário ali só pra gente tá orando, pedindo a Deus aí pra sarar aí o nosso grande Everaldo. E agora, uma parte que eu achei muito interessante aqui na revistinha, eu vou pegar também, às vezes alguém chega até a pintar uma fofoca com aparência de santidade, convidando o irmão para orar pelo problema do outro. Na verdade, ele não quer orar coisa nenhuma. Quer mesmo contar o que está acontecendo, levando a fofoca e divulgando algo. Olha isso daqui, cara, que absurdo, cara. A pessoa chega ali pro outro, né? Ah, não, vamos orar por Nunca tinha pensado nisso, não. Cara, que mente maligna. Eu até escrevi aqui na minha colinha, eu coloquei o crente Chapolin Colorado. Chapolin Colorado, ele chega lá, não contavam com minha astúcia. E um crente astuto, né? Pra fazer isso. Porque, cara, que mente maligna, cara. E olha, eu vou falar, já vi isso aí, tá? Né? E quando eu li aqui na lição, quando eu tinha lido na lição, eu falei assim, caramba, esse autor é assim algo interessante, porque isso, a gente sabe, eu já vivi isso, né? Não foi no ambiente da igreja, foi no ambiente de trabalho, isso há muitos anos atrás, mas eu tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele queria contar algo de um outro rapaz e veio falar nesse que assim, pô, a gente tem que ajudar fulano. Pô, fulano tá fazendo isso, pô, isso não é legal, isso vai acabar com a vida dele e tal. Mas na verdade, eu sabia que o camarada ele não estava preocupado com o outro. Ele estava afim era na verdade, fofocar, contar uma fofoca, né? Uma situação do outro cara. E no meio cristão nunca vivi isso, né? Assim, vamos a pessoa me contar de oral. Já vi, você vai falar aí também de o irmão falar mal do outro, né? Isso é feio pra caramba também, né? A pessoa falar mal assim do outro tal, é muito feio. Mas eu já vi uma situação dessa, a pessoa usar desse artifício para poder fofocar e contar e no intuito de querer ajudar, ou mente maligna mesmo do cão. Concordo É plenamente, engraçado, cara. Pode falar, engraçado Bia, pode ir. que eu, na sexta-feira, eu sempre saio os adolescentes, né? Aí antes a gente sempre tem um bate-papo, então a gente faz alguma dinâmica e tudo mais, para refletir sobre algo, né? Só que eu cheguei a não fazer, e o nome da dinâmica era a Teia da Inimizade, e falava exatamente sobre isso, né? Sobre fofoca,
que aí eles tinham que, tipo, pegar uma linha, né, um rolo de lã, aí um pegava na ponta da lã, né, ficava com um rolinho, e contava e falava a mensagem que eu iria passar para ele. Aí falava para o outro. Aí o outro segurava a lã, o rolo, e o outro ficava na pontinha. Aí depois ia passando, ia passando. Só que eles iam escolhendo aleatoriamente as pessoas. No final de tudo, aquilo ali iria virar uma teia. E, consequentemente, a última pessoa a falar a frase inicial não seria a mesma coisa que o primeiro falou. E aí você vê uma confusão, né, naquilo ali, que às vezes é o que muito acontece com essa questão de fofoca, né? Dentro da igreja é um lugar né, de haver comunhão, de orar, de interceder uns pelos outros, e às vezes acaba acontecendo totalmente o inverso, né? Acaba se criando um ambiente de confusão. Bianca, tu silenciou? Não, Oi, concluiu. é que eu terminei. Ah, concluiu. Ah, tá. Não, um ambiente de... Aí tipo, parou ali. Ambiente De de... confusão. Ah, tá. Terminei. Obrigado, obrigado. Eu não sei se cortou aqui, mas... Aí, Mateus 12, 36. Tô olhando para baixo, que a colinha tá aqui. Eu vou ler aqui, para a gente não ficar enrolando muito, porque eu acredito que todos estejam com fome, assim como eu. Tem que ser sincero, né? Falar sobre mentira. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. A revista vai tratar com palavras ociosas, que no caso, no versículo, na Almeida aqui que eu peguei, é a palavra inútil, né? Pô, o pessoal fica aí, sem ter nada para fazer, fica fofocando do irmãozinho. Aí vai ter que dar conta lá, pô. E a Vizinho gente que é vai assim, tocar. né? Oi? Ah, é Pessoal que vizinho, mora. exatamente. Isso. Pô, cara, vizinho é fogo. Eu acho Pô, também, tem... assim, que essa questão, eu aprendi muito dessa questão da fofoca, ela vai muito daquilo que a gente alimenta, né? Então, a Bianca falou uma dinâmica aí legal, essa da teia, não conhecia, mas você vê que isso foi criando uma rede, né? A rede, a teia lá. Por quê? Cada pessoa que foi recebendo, ela foi passando, ela foi alimentando aquilo ali, ela foi construindo. E muitas das vezes eu já brinquei, né? Alguns de nós aí com certeza já brincou de telefone sem fio, essas coisas assim, né? Que você recebe uma informação e vai passando, só que cada um tem uma maneira de passar a informação. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente às vezes entende as coisas por um prisma e a gente acaba acrescentando coisas que não existem. E aí eu acho que o dever maior nosso, né, não é a questão, eu não sou fofoqueiro, eu não sou fofoqueiro, eu não conto, eu não fico. Mas existe também o camarada que é o conivente, né? Então, assim, o camarada não comete o crime, mas ele tá lá, né? Até esqueci no Cúmplice. cúmplice, isso aí. O camarada é o cúmplice. Então, se você tá dando ouvido ou alimentando uma fofoca, meu irmão, você é cúmplice também. Então, acho que o nosso dever, né? Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, sobre a questão até do nosso trabalho, né? Eu fui delatar um colega de trabalho que estava morcegando lá, atrapalhando para minha chefe, fui delatar ele, porque ele está atrapalhando meu serviço. Na hora ela mandou parar, pare. Aí eu chamou o cara para eu falar na frente. Aí você dá uma tremida, né? Pô, você fala na frente do cara, eu queria falar para ela tomar uma atitude, para ela ficar observando o camarada lá morcegando. Mas não, ela queria que eu falasse na frente do cara. Então, você vê, ela bloqueou, às vezes, uma dissensão, uma inimizade, ou criasse uma alimentação de uma inimizade de trabalho ali. Então, eu acho que cabe a nós isso. Diante de uma situação como essa, você
notar que é uma fofoca, é um mexeri, como que é o nome aqui? Que eu nem usava essa palavra, mexerico, né? Só usava mexerica, que eu como, eu gosto de comer mexerica. Se é um mexerico, você tem que ir lá e bloquear, você tem que ir lá e cortar. Justamente por isso, porque aí você está selando ali, ó, acabando com aquele negócio. Então, a gente tem que estar atento a isso. Sentir que é uma fofoca, um mexerico, corta logo, dá logo um conselho e dá logo uma profetada. Bianca que é boa nisso. Não, assim, esse negócio aí que você falou do trabalho, lá no meu trabalho isso acontece muito, muito. Isso é uma coisa que me deixa extremamente irritada, porque, assim, você vê que o intuito ali é de prejudicar, sabe, a outra pessoa, sendo que todo mundo ali acorda cedo, todo mundo tá ali para trabalhar, todo mundo tá ali porque precisa, e fica nessas besteirinhas, sabe, nessas coisas medíocres, assim. Aí eu fico, cara, pra que isso? É a mesma coisa uma pessoa que faz a fofoca da outra. Pra que isso? Entendeu? O que que a pessoa ganha com aquilo, sabe? É uma coisa de mesquinharia isso. Pô, a pessoa não tem nada pra fazer, cara. Pô, eu tenho um vizinho que, só contando um relato aqui, não vou citar nomes, mas o cara quer saber até a hora que eu tô dormindo. Pô, cada absurdo. Vamos aqui pro terceiro tópico, que é o falso testemunho. O cara até mostrou aqui que no direito, né, aqui no Brasil, se você é objeto de alguma calúnia e tal, a norma penal vai dizer que você pode ficar detido de 6 meses a 2 anos, ainda vai pagar uma multa ali para a pessoa. Ou seja, falso testemunho ele vai incluir ali a calúnia, né? Porque o que acontece? O direito ele faz isso porque o estrago feito pela calúnia é gigantesca. Vamos supor que a gente ouve uma fofoca, só que essa fofoca é mentira. O cara tá contando mentira de um irmãozinho lá na igreja e tal. Pô, aí tu já fica com uma visão meio distorcida, né? Querendo ou não, da pessoa. Só que quando dessa fofoca, fica botando no ouvido assim. Às vezes a gente nem queria. Mas a pessoa já chegou contando e tal. Aí você ouviu, já tem uma outra visão da pessoa, porque contou aquilo e tal. Pô, então justamente por essa difamação que acontece que aqui no Brasil, pelo menos, eles tentam deter a pessoa, né? Porque, pô, você difama, você acaba estragando meio que a imagem, queimando o fim da pessoa, né? Deuteronômio 19, do 15 ao 21, rapidinho. Bom, eu vou ler aqui, que é um pouquinho grande, para a gente não desperdiçar nenhum tempo. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. Então, aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, aqui em Deuteronômio, ele vai estar contando sobre as falsas testemunhas que acontecem, né? Se você só tem uma pessoa, pô, não tem como confiar muito. Acontece isso muito em alguns crimes, né? Eles vão pedir as testemunhas para ver o que aconteceu, na verdade. Se você não tem nenhuma câmera ou algo, tem que chamar várias pessoas para ver o que aconteceu. Onde essa pessoa estava antes? O que aconteceu antes? E a gente vai ter... O problema é quando você tem falsas testemunhas, né? Testemunhas compradas. A gente vai ter exemplos de falsas testemunhas. Foi o que aconteceu com Jesus, na condenação de Jesus, na condenação de Estevão.
A Bíblia diz que Estevão, eu refleti ali meio que a imagem de Cristo, né, cara? Muito tão santo que o cara era. Mas existiam falsas testemunhas naquele meio ali. Vocês têm alguma coisa para falar? Os fariseus eram bastante assim, né? Pô, verdade, exatamente. Ali, o raça. E assim, você vê É, que isso é muito sério, porque você vê que esse mandamento, né, ele como a lição diz, ela tem um cunho moral, né? E às vezes, quantos de nós já não foi levantada uma calúnia, uma difamação sobre nós? Como isso é difícil, né? Como que a gente tem que se portar? Como que a gente tem que se manter diante de uma acusação, alguma coisa do tipo? Então, a gente às vezes a gente muito acaba até cometendo esse tipo de situação. E quando a gente também sofre algum tipo de calúnia ou difamação, alguma coisa do tipo. Então, assim, é algo importante para que a gente possa refletir, porque a palavra de Deus diz, né? O diabo, ele é o pai da mentira. E nós temos que usar o quê? Sempre de verdade. E a gente vê que, como foi falado aí desde o início da lição, né? Às vezes uma coisinha mínima, às vezes uma mentirinha ali, olha o transtorno que isso pode causar, né? A gente pode sofrer até sanções penais por conta disso, e a gente pode ferir e machucar as pessoas por conta disso. Então, por isso que o mais importante é a gente falar sempre a verdade. E se você não tiver coragem de falar a verdade, não tente usar um atalho usando uma mentira para que não magoe a pessoa. Faz igual o Gabriel falou, não fala nada. Melhor não falar nada. Ficar na sua. E o momento certo você vai lá, tenha coragem de usar as melhores palavras para falar. Porque você vê, olha os transtornos que uma mentira pode causar. Intrigas, fofocas, mexerico, difamação, até questões de falso testemunho. Você, às vezes, diz que viu uma coisa e, na verdade, às vezes nem viu, achou que viu ou imaginou que possa ter visto e concluiu que. Então, uma coisa é aquilo que você vê, e outra coisa é uma coisa que você pode imaginar que poderia imaginar que pudesse acontecer. São coisas distintas. Então, que a gente tenha um testemunho verdadeiro. E esse testemunho não é só daquilo que a gente vive, do que a gente vê, da nossa vida mesmo, daquilo que a gente vive como verdade. Então, eu entendo, né, como o autor colocou aí, essa questão do falso testemunho, o testemunho também da nossa vida, daquilo que eu estou vivendo, se é uma casca ou se é verdadeira diante do Senhor. Porque, na verdade, a gente vive, né, mas dentro de uma bolha, dentro de uma casca, achando que as pessoas vão achar que nós somos santos, que nós somos verdadeiros. Não. O mais importante é aquilo que eu tenho diante do Senhor. O que o Senhor tem visto de mim? Eu tenho sido leal? Porque as pessoas elas podem pensar várias coisas de nós. Elas podem concluir várias coisas, porque ninguém nos conhece. E, de fato, só quem nos conhece é o Senhor. Então, que a gente tenha clareza disso. Gabriel Marques colocou muito bem essa lição em relação a isso, né? De como nós vemos isso. Qual é a nossa ótica perante a isso? Então, muito sério e muito importante mesmo. é isso aí, pô. Só falar aqui, portanto, né, no Antigo Testamento, ele vai levar ali na lei mesmo, né? Portanto que o falso testemunho ele era equivalente a um assassinato no Antigo Testamento, ou seja, uma pessoa que profanasse um falso testemunho, que difamasse uma pessoa, ela poderia até ser morta. E aqui era olho por olho e dente por dente naquela época, né? Pô, porque o que acontece? Vamos supor que você faz um falso testemunho de um cara e fala que ele é, sei lá, estuprador. Pô, esse cara pode ser morto, pô. Tá botando o risco de outra pessoa, o risco de vida, né? Está colocando a vida de outra pessoa em risco. Pô, então tem que tomar bastante cuidado. Mas aí quando você chega lá na graça,
ela vai tirar isso dos tribunais. Tudo isso sai dos tribunais e vai pertencer muito mais à nossa vida mais espiritual, né? Como é que a gente vai lidar com as pessoas e tal. Por mais que exista as penas ainda hoje, né? Em diversos países sobre calúnia, não é só aqui. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Não muita coisa, para a gente não se estender muito, já vai dar meio-dia. A Bianca quer falar aí, Bianca. Só para Pode falar, Bianca, desculpa. não, para falar de um texto da Bíblia que também fala sobre isso, né? Que fala sobre a língua, que é um órgão pequeno, mas que tem poder para incendiar toda uma floresta até. É verdade. Tem alguns filósofos que falavam isso, né? E a Amém. palavra, Amém, uma amém. palavra errada ali muda tudo. Uma vírgula errada, acabou. Isso aí. E é muito sério, gente. Eu, graças a Deus, assim, parece até algo clichê, mas assim, nessa turma aqui, a gente vê, eu falo mesmo, conheço, né, Gabriel Marques, Bianca, Lírio, e louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Porque eu sei que vocês são jovens, temente ao Senhor, e a gente tem muita preocupação, né? Com pessoas que às vezes falam demais, alguns certos comentários, e a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na nossa vida, a gente infelizmente vê até isso na igreja. Então, que o Senhor, o Espírito Santo, ele possa sempre nos usar para que a gente possa alertar, que a gente tenha coragem e ousadia para poder repreender esse tipo de ação, esse tipo de atitude. A gente vê como isso, né, a mentira, a fofoca, a inveja, tem acabado, tem assolado tantos ministérios, né? Essa questão da vaidade do ser humano. Então, que eu louvo a Deus pela vida de vocês jovens, que têm buscado servir ao Senhor, ao seu tempo, e que o Senhor vai honrar muito a vida de vocês pelo que vocês têm sido, não só na igreja, também no trabalho de vocês, e que o Espírito Santo o Espírito Santo possa sempre direcionar vocês para tomar as melhores palavras, as melhores direções, e que a gente possa de vez acabar com isso que tem sido criado nesse mundo, né? Que achar que a mentira é o atalho ou é a saída para alguma situação. Busque sempre a verdade, por mais dura que seja. Eu sei que às vezes é difícil a gente lutar contra isso, mas busque sempre a verdade, porque Deus ele vai sempre nos honrar se a gente usar de sinceridade e verdade. Existe inúmeros testemunhos para isso. Então, em momentos difíceis, use sempre a verdade. Fale sempre a verdade. E que se não tiver coragem para falar a verdade para uma pessoa, então não fala nada. Espera o momento certo, ore por aquela pessoa. E se ouvir alguma fofoca ou mexerico, algum papo torto, repreende logo. Não dá ouvido, não. Não dá 5 minutos de ouvido para essa pessoa. Já corta logo e já dá logo uma marretada, né? Uma profetada. Então, que sejamos sábios na hora que a gente for conduzir as coisas, de falar, e sempre em amor e carinho, né? Isso que é o mais importante. E parabéns, Gabriel Marques, por aceitar esse desafio, tá? Eu já falei, esse garoto aí é um garoto de ouro, tem um chamado para o ensino também, né? A gente sabe isso. E como a aula é para falar a verdade, então a gente tem que falar a verdade mesmo. O garoto é bom, o garoto tem futuro. E Não precisa ficar mentindo, não, cara. Não, agora é só verdade. Só estou falando verdade. Trago verdade. E que o Senhor te honre, Gabriel Marques, tá? Você é um bom garoto também, sua família aí, sua mãe, seu pai. E que vocês continuem sendo essa bênção, tá? Eu falo mesmo, pastor Renato, ó, fico tranquilo com esses jovens. Fiquei mal esses dias aí, vocês seguraram a onda, agradeço mesmo, muito obrigado. E obrigado, Gabriel Marques, por você ter aceitado esse desafio. Você, como eu, você mesmo fala, né? A gente é tímido, eu também sou. E é um desafio muito grande, a gente tem que falar e tal, mas você vence isso. E cada vez que a gente vence esse desafio, a gente parece que
tirou aquele peso, né? A gente está preparado para a próxima. E vai ter nova revista aí, e mais uma vez conto com vocês, porque a gente, quando estuda, né, como eu falei lá na EBD, a gente aprende mais do que ensina. E com certeza hoje aprendemos mais da palavra do Senhor. Excelente aula, eu gostei muito e trouxe reflexões, coisas importantes que às vezes a gente comete e às vezes a gente se dá mal. Obrigado mesmo, de coração. Mas alguém tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisa mais a concluir aí, Marcos? Não, só agradecer a oportunidade ao pessoal que veio, porque tem problema aí, acho que a maior manifestação de Jesus, quando Deus se manifestou, ele estava com 12 discípulos. Amém. Isso aí. Onde Então, tiver dois ou mais reunidos, ali estará, Amém. mano. Glória a claro, Deus. pô. Isso está Então é isso sendo aí. Pô, gravado. agradecer aí. O Amém. pessoal vai dar uma olhadinha. Com certeza. Vamos lá, gente. Vamos concluir aí, porque Vamos lá. confesso que eu tô com bastante fome. Manda aí, manda aí. Vocês querem que eu ore? Alguém ora? Pô, vamos escolher o Everaldo. Vai, Everaldo, Qual é o ora aí. pedido? Vai, fala o pedido aí. Eu sempre Fala a esqueço do ordem pedido. aí. Fala a ordem. Calma aí, deixa eu passar aqui pro lado. Calma aí, seu lá, vem. Bianca, Vida espiritual. Everaldo. Ó, eu vou agradecer, só tenho a agradecer, porque fui considerado como grupo de risco, por ser hipertenso, tomar remédio controlado para pressão todos os dias, mas Senhor me livrou. Falei, pastor Renato, deu testemunho lá, falei com ele, eu senti a mão de Deus me segurando mesmo, assim, cuidando de mim, porque esse vírus não é brincadeira, não. E aí, desde março, estava invicto, fiz o exame até para saber se eu tinha tido, mas acredito eu que quando eu fui fazer esse exame, deu negativo, e eu acho que nesse período que eu me contaminei. Mas Deus, ele é maravilhoso, me livrou da morte, me sustentou, e eu agradeço a Deus por isso. Louvo a Deus, porque ele é bom, ele é fiel, e eu estou aqui, glória a Deus, mais firme do que nunca. Eu vou agradecer. Gabriel. Saúde, né? E juventude. Isso aí. Assim como o Everaldo, também vou agradecer. Tava até comentando com a minha mãe esses dias. Eu só tenho a agradecer, cara. Vou pedir o quê? Tem que agradecer, pô. Deus dá tudo aí pra gente, a gente ficar pedindo um monte de coisa. Aí, Everaldo, se puder orar. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Deus, por esses jovens, Senhor, que são jovens abençoados, Senhor, ativos na Tua obra, Pai. Que Tu possa, Pai, estar honrando a fé de cada jovem, Senhor, que tem pedidos, tem desejos. Tu sabes o coração de cada um, Senhor. Tu sabes o desejo, Tu já trilhou um futuro brilhante para a vida desses jovens, Senhor. Que eles possam, Pai, desfrutar na plenitude, Pai, de servir a Ti, Senhor. De cada dia mais entender que não existe prazer maior do que estar na Tua presença, Senhor. Que eles possam, cada dia mais, dar frutos e que esses frutos, Senhor, possam alcançar outros, aqueles que ainda não conhecem a Ti, Pai. Desperta, Pai, aqueles jovens que dormem, que ainda não entenderam o Teu propósito, Senhor, que não entenderam ainda o chamado, Senhor. Ser com a vida do nosso pastor Renato, Senhor, dê força a ele, Senhor, livra de todo mal. A nossa igreja, Pai, aqueles que ainda estão doentes, Senhor, que têm enfrentado essa pandemia, e que todos possam passar por esse período difícil, se livrarem, se curarem, Senhor. Porque sabemos que, como a Tua palavra diz, Isaías, Tu levaste sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, Senhor. Ser conosco ao decorrer deste dia, Senhor. E mais tarde, Pai, nos dê um culto abençoado, maravilhoso, na Tua presença, Senhor. Ser com cada um de nós, abençoa a vida do Gabriel Max, esse jovem que aceitou o desafio, Senhor, e que trouxe brilhantemente um ensino, uma aula que nos trouxe mais entendimento. Que esse ensino fique gravado em nosso coração, Senhor.
e nos ajuda, Senhor, a nunca pecarmos contra Ti, a não mentirmos e sempre falarmos a verdade, por mais que doe, mas que agimos sempre com a verdade, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Obrigadão aí, tamo Valeu, junto. valeu. Deus abençoe Valeu. vocês. Fiquem na paz. Um Até mais abraço. tarde. Boa semana Tchau. a todos. Boa semana. Valeu. Tchau.